Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Olá, hoje vamos falar sobre o poder das palavras. Essa reflexão ela será feita em português e depois também em pomerano. Iniciamos em nome de Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quero refletir sobre como as palavras têm poder, tanto para o bem como para o mal, tanto para construir como para destruir. A Bíblia, que é a palavra de Deus, fala muito do poder das palavras. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, lemos: pois a boca fala do que o coração cheio está. Provérbios 12, 18, lemos: as palavras do falador ferem como as pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Em Jeremias 15, 16, lemos: ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. Martim Lutero disse: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Tem ditados que falam do poder das palavras. Um deles: tem palavras que doem mais que um soco. Outro ditado: há 4 coisas que não voltam atrás: a pedra depois de solta da mão, a palavra depois de proferida, a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado. Outro ditado: a palavra, como a flecha, depois de lançada, não volta. Gostaria de contar 2 histórias reais. A primeira: anos atrás, um garoto de nome Edson voltava da escola para casa. Assim que chegou, entregou à sua mãe uma carta que a professora havia lhe enviado. Quando a sua mãe começou a ler aquela carta, uma tristeza profunda apertou o seu coração. O garoto perguntou: mãe, o que é que está escrito aí? A mãe respondeu: ah, filho, nada não. A mãe ficou emocionada com as palavras bonitas. Está dizendo aqui: prezada mãe, o seu filho é um gênio. Essa escola é pequena demais para ele e não há professores tão bons assim para acompanhá-lo. Por favor, eduque-o você mesma em sua casa. A mãe falou: ei filho, vem cá, eu farei isso com o maior prazer do mundo. Daquele dia em diante, aquela mulher juntou todos os seus esforços para ensinar ao seu filho tudo o que ela considerava importante ele saber. Ela fez isso de um modo incansável por vários anos, até que acabou adoecendo e precocemente falecendo. Anos após a sua morte, aquele garoto acabou se tornando um empresário de sucesso nos Estados Unidos, que inventou, patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes. Um dia, ele estava ali mexendo em algumas coisas antigas da sua mãe, quando acabou encontrando a tal carta, a carta que a sua professora de escola havia escrito à sua mãe. E ele desamassou aquele papel e começou a ler. Só que, para seu espanto, as palavras ali eram bem diferentes do que a sua mãe havia lhe falado naquele dia. Ali estava escrito assim: prezada mãe, o seu filho é um garoto burro, um débil mental. Ele não consegue acompanhar o restante dos alunos. Ele está atrapalhando a classe. Estamos expulsando-o da escola. Isso estava escrito naquela carta. Edson chorou ao ler aquilo. Na mesma noite, escreveu no seu diário:
Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, do fonógrafo, do microfone, do projetor de cinema e outras mil tantas patentes, era um débil mental quando criança, e a sua mãe o transformou no gênio do século. Imagine o que teria acontecido com o nosso Thomas Edison se a sua mãe tivesse acreditado nas palavras da professora que o expulsou da escola, dizendo que ele era um burro, um débil mental, um desajustado. Será que ele teria sido quem ele foi? Eu tenho certeza que não. Ele foi tratado como um gênio e se tornou um dos grandes gênios da nossa história, em grande parte graças às palavras que a sua mãe lhe disse. Segunda história. Vou contar algo pessoal que aconteceu comigo. Quando criança, estava indo para visitar um amigo numa fazenda lá perto de casa. Eu encontrei um dos vaqueiros que trabalhava na fazenda, que veio pelo caminho montado em um cavalo. Do nada, ele parou, olhou para mim e me disse: lemão feio, mas você é um lemão feio, hein?" Aquelas palavras foram como um tiro na minha mente e no meu coração. Infelizmente, acreditei naquelas palavras e daquele dia em diante, eu me achava a pessoa mais feia, não só de Baixo Guandu, onde eu morava, ou do Espírito Santo ou do Brasil, mas do mundo. Levei anos para deixar de acreditar nessas palavras que me fizeram tanto mal por acreditar nelas. É o poder das palavras. Você, que palavras você ouviu? Que palavras você ouve? Que palavras você disse ou continua dizendo? Foram ou são palavras negativas, de desânimo, de diminuição, de desesperança, de fazer você não se amar, de fazer você não acreditar em você mesmo? Ou foram palavras ou são palavras que fizeram ou fazem você ter fé, esperança, crescer, se amar, se valorizar? Essas palavras influenciaram e continuam influenciando a sua vida. Pode ter certeza que sim. A palavra tem força suficiente para incentivar, formar, transformar, construir, ensinar. Essa energia, quando dirigida para o bem, é capaz de mover povos inteiros na direção da paz, da união, da justiça e da felicidade. Tem o poder de mudar o mundo. O nosso maior exemplo foram as palavras de Jesus Cristo e de tantos de seus fiéis seguidores e seguidoras. Por isso, use suas palavras com consciência, responsabilidade, sabedoria. Quem as ouve jamais esquece. Antes de você dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, pare e pense como você se sentiria se alguém dissesse isso para você. As palavras são uma tremenda responsabilidade. Por isso, tenha cuidado com o que você fala. Com as palavras, você pode destruir ou construir, disseminar ódio ou amor, dizer palavras que geram morte ou vida. Você pode dizer palavras de alienação e ignorância ou de sabedoria. Você pode amaldiçoar ou abençoar. Pense nisso antes de falar qualquer palavra. No próximo vídeo, continuarei falando sobre o poder das palavras. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, queremos agradecer por Tua palavra que sempre nos orienta em nossa forma de pensar, de sentir e de agir neste mundo. Dá-nos a compreensão e a consciência de que as nossas palavras têm poder. Ajude-nos para que possamos utilizá-las com sabedoria e responsabilidade.
que utilizemos as nossas palavras para construir, para motivar, para conscientizar, para gerar vida e estar a serviço do reino de Deus e a sua justiça. Pedimos pelas autoridades para que governem em favor do povo e não de si mesmas. Oramos pelas pessoas que sofrem por doenças, luto e injustiças. Pedimos por tua criação que geme em consequência das queimadas e da sua destruição. Agradecemos pela vida e por todas as bênçãos que diariamente recebemos, incluindo a bênção de podermos nos comunicar, principalmente pelas palavras. Dá-nos sabedoria, esperança, fé, paciência e a compreensão de que as palavras têm muito poder. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Fique na paz do Senhor e utilize o poder de suas palavras para ajudar na edificação do reino de Deus e sua justiça neste mundo. Que o Senhor te abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém.